Evangelho segundo escreveu Marcos. Aleluia. Tem alguém aqui que está conosco pela primeira vez? Levante a sua mão assim, a primeira vez. Glória a Deus, que bênção. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está aqui pela primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Aleluia. Marcos capítulo 8. Quero pregar uma palavra hoje que todo mundo ama, pelo menos aqueles que fazem parte dessa casa. Verso 34. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Dá um sorriso para ele. Diga: você é uma bênção, meu irmão. Diga para ele: que bom que você veio hoje. Diga: hoje eu te ajudo a ir para a cruz. Aleluia. Verso 34. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse salvará. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Nós te adoramos, Jesus, e declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Amém. Queridos, nós nascemos para um propósito. Você nasceu para um propósito. Eu sempre digo isso aqui: você não é obra de um acaso, você não é fruto somente de um relacionamento amoroso, mas todos nós nascemos para um propósito. Efésios capítulo 1, verso 4, a palavra diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele já havia nos escolhido, Ele sonhou com a minha e a tua vida, vivendo o propósito dEle nessa terra. Porém, eu vejo que há uma grande dificuldade das pessoas entenderem isso e viverem esse propósito. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. E o problema de uma pessoa que não entende que nasceu para um propósito, e precisa em Deus receber o entendimento, o conhecimento desse propósito, é que essa pessoa, ela passa anos e anos fazendo o que todo mundo faz, correndo atrás daquilo que todo mundo corre, querendo o que todo mundo quer, e com isso perde tempo, e com isso fere pessoas, ou é ferido por pessoas, perde recursos, é magoado, magoa pessoas, e quando vai se dar conta, já passou muito tempo, e agora precisa de fato correr atrás do tempo perdido. Quantos de nós, antes de virmos para Cristo, vivíamos dessa forma, vivendo o que todo mundo vive, procurando viver aquilo que o mundo diz que temos que viver, buscando em coisas passageiras, momentâneas, aquilo que não é capaz de saciar um vazio que existe dentro de todo ser humano. Billy Graham dizia que há um vazio em todo homem do tamanho de Deus.
E por que, pastor, as pessoas, elas vivem desesperadas, sem direção, perdidas? Por um único motivo: por não terem o conhecimento e nem a revelação da obra da cruz do Calvário. Quando nós recebemos a revelação da obra da cruz, tudo muda. Porque não só tomamos posse dessa conquista, não só recebemos do que Jesus conquistou para nós na cruz, mas também decidimos ir para a cruz, como o Senhor Jesus nos ensina. Jesus, ele diz que aquele que quiser seguir ele, precisa negar a si mesmo. Aquele que quiser seguir ele, precisa carregar a sua cruz. Todos nós temos uma cruz para ser carregada. Diga para o seu irmão: há uma cruz do seu tamanho, há uma cruz da sua medida. Diga para ele: não despreze a sua cruz. Se você quer viver propósito, precisa carregar a sua cruz. Se você quer viver os planos de Deus, Jesus disse: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não tem outra forma de entrarmos no plano redentivo de Deus e vivermos o que Ele prometeu para nós, se não for através da cruz dele e vivendo uma cruz diária. Pastor, quando que eu tenho que carregar minha cruz? Todos os dias. Diga por quê, pastor? Porque se não morrermos e se não crucificarmos as nossas vontades, nós vamos viver segundo as nossas vontades. E quem vive a sua vontade, não vive a vontade de Deus. Se não irmos para a cruz, vamos viver aquilo que a nossa carne quer viver, aquilo que os desejos carnais querem nos levar a viver, aquilo que o mundo quer nos levar a viver. Por isso é necessário todos os dias morrer mais. Dá um sorriso para esse irmão aí, um sorriso abençoado, e diga para ele: o convite dessa noite é para você ir para a cruz. Negue-se a si mesmo, crucifique as suas vontades. Todos nós temos uma cruz para carregar. A cruz aponta para a mortificação. Nós estávamos dizendo: mais de ti e menos de mim. Para ter menos de nós é necessário irmos para a cruz. Para ter mais dele é necessário irmos para a cruz. Está muito alto esse teclado aqui, me ajuda alguém. Escute isso. Não tem como vermos os planos de Deus sem ir para a cruz. Não tem como sermos transformados pelo poder desse evangelho sem tomar a nossa cruz. Porque o evangelho é um evangelho de cruz. Não é um evangelho que venha após mim e faça o que você quiser e eu vou concordar com tudo. Venha após mim e viva como você acredita que deve viver e vai ser salvo. Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Se está seguindo é porque está andando por um caminho. E João 14,6 ele revela quem é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora eu ando nesse caminho, carregando a minha cruz. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que é isso, pastor? Sabe aquela vida que você desenhou para você, que até agora não deu certo, que até agora você não conseguiu viver? É o tempo de você rasgar esse plano, é o tempo de você parar e correr atrás disso, porque isso não preencheu o vazio, isso não mudou a tua vida, e dizer: Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu desejo viver, mas eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu quero viver aquilo para o qual eu
eu nasci, para o qual eu vim a esse mundo. Eu quero viver a vida que o Senhor desejou para mim. Está disposto a perder os seus planos para entrar nos planos dele? Tem alguém disposto a perder os seus projetos para entrar no projeto dele? Ei, meu Deus do céu! Sabe o que é tremendo? Que os nossos planos não garantem para nós uma vida eterna. Os nossos planos não garantem para nós um futuro certo. Dinheiro não garante futuro, fama não garante futuro, patrimônio não garante futuro. Ah, meu Deus, nada disso garante futuro. Mas a palavra diz em Jeremias 29:11: eu bem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, e são planos de paz. Primeira coisa, não vai ter treta, vai ter paz. Não vai ter angústia, vai ter paz. Não vai ter depressão, vai ter paz. Não vai ter desespero, vai ter paz. São planos de paz para lhe dar um futuro e uma esperança. Alguém está decidido a entrar nesse plano hoje? Alguém está decidido a entrar nesse plano hoje? Bate na mão desse irmão e diga: eu estou dentro. Diga: eu estou dentro. Ei! Ei! Meu Deus! Aquele que perder a vida por amor a mim e a causa do Evangelho, a salvar-se-á, encontrará a verdadeira vida. Meu Deus! Quem tem uma causa para viver não cria caos. Quem tem uma causa para viver não cria caos. E quem tem uma causa para a qual morrer, ninguém pode parar essa pessoa. Ninguém pode parar essa pessoa. Ei! O Coliseu não parou a igreja. Nero não parou a igreja. O comunismo não parou a igreja. Meu Deus, ditadura nenhuma pôde parar a igreja. E sabe qual é a palavra? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que viver essa vida não é perder, é ganhar. Que negar a si mesmo não é perder, é morrer para viver. Esse evangelho é um evangelho de renúncia. Esse evangelho é um evangelho de cruz. Todo evangelho que te torna mais ambicioso não é o verdadeiro evangelho. Vai ter que subir o nível, vai ter que entrar na mesma frequência, porque hoje o chicote vai estralar para o diabo. Hoje o chicote vai estralar para o capeta, meu irmão. E eu quero é que ele vá se lascar no inferno. Escute isso: o evangelho que não leva o homem a ser mais fiel à esposa é um falso evangelho. O evangelho que não leva a esposa a ser mais entregue ao esposo é um falso evangelho. O evangelho que não leva a perdoar, o evangelho que não leva a se doar pelo outro, o evangelho que não leva a acreditar no outro, é um falso evangelho. Se você escuta um evangelho verdadeiro, que é o evangelho de cruz, ah, meu Deus do céu, você vai se tornar mais parecido com ele dia após dia. Se é necessário perdoar, eu vou perdoar 70 vezes 7. Se eu preciso ser fiel, eu vou ser totalmente fiel. Se eu preciso me dedicar, eu vou me dedicar 100%. É o evangelho de cruz. Jesus disse que é melhor dar. O evangelho que só leva você a receber
não é um evangelho verdadeiro. Porque o evangelho genuíno, para começar a viver ele, você precisa perder. Você sabe que tudo o que nós precisamos para cumprir o propósito para o qual nós nascemos já está preparado. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus não está por vir. Há 2000 anos atrás, o melhor de Deus já veio. Estávamos indo para o inferno. Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Estávamos indo em direção ao inferno. Estávamos condenados. Posso falar uma coisa? Boas obras, caridade, cesta básica, ajuda aos órfãos, tudo isso faz parte, mas nada disso compra a minha e a tua salvação. Meu Deus do céu. Você pode rezar para o pastor, você pode rezar para Miguel, você pode rezar para Gabriel, você pode rezar para o Papa, para o Padre, para Maria, para o Zé Filho, para o Antônio, você pode rezar para quem você quiser, nada disso pode te trazer a salvação. Meu Deus do céu, você pode dar dízimo, você pode acender vela, você pode matar galinha, você pode fazer o que for na encruzilhada, pode trocar de roupa, roupa branca, roupa preta, pode matar bode, faz o que quiser, nada disso pode te dar a salvação. Mas Isaías 53, a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele se entregou e pagou o preço da nossa salvação. No palco do amor está Jesus. Esse é o famoso espetáculo da cruz. Mas eu não acredito. Toma cuidado, porque até a história acredita. Eu não acredito. Toma cuidado, porque o teu professor, na hora de falar de história, ele fala que o tempo foi dividido em duas eras. Nenhum homem foi capaz de dividir o tempo, mas a Bíblia diz que existe um tempo antes de Cristo e existe outro tempo depois de Cristo. Meu Deus do céu, eu quero dizer para você o que o livro de Hebreus fala. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus e Senhor. Não tem outra forma. O melhor de Deus já veio. Sabe que o jovem rico disse: Jesus, o que eu posso fazer para... Ele quis dizer, estou conjecturando, para andar com você, para ser seu discípulo. Jesus olhou para ele e falou: obedece os mandamentos. E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus conhecendo o coração dele. Agora você precisa fazer algo. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e siga-me. A Bíblia diz que ele ficou triste e foi embora, porque com Cristo é perder para ganhar. Nada
pode estar no meio no teu coração, ocupando o lugar dele. Para entrar nessa vida e para viver essa vida, é necessário negar os ídolos que existem no nosso coração. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aquilo que mais nós dedicamos o nosso tempo se tornou o nosso ídolo. Aquilo que mais nós valorizamos e dizemos, sem isso eu não vivo, e isso se tornou um ídolo. Jesus sabia que a herança daquele jovem era um ídolo dele. E Jesus não disputa atenção com ninguém. Jesus não é carente de atenção. Tem gente que pensa, Jesus, é o seguinte, se eu não mudar minha vida, eu não vou mais para a igreja. Não, Jesus, se o Senhor não me responder, não fizer isso aqui que eu estou querendo, se o Senhor não fizer a minha vontade, eu vou para o mundo. Aquilo que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Agora, como que eu faço para entrar nisso? Negue-se, tome a sua cruz. Então agora eu não vivo as minhas vontades. Você percebe que como insistir em viver a nossa vontade não nos levou para lugar nenhum. Você vê que insistir em viver a nossa vontade trouxe consequências. Eu vejo muita gente, um exemplo simples, eu quero me tornar muito bem sucedido financeiramente, e a pessoa foca, e eu digo isso, qualquer homem aqui, qualquer mulher, que se dedicar, que focar em algo, vai ser bem sucedido, que estudar, que mergulhar, seja se tornar uma pessoa muito próspera financeiramente, seja se tornar muito bom em conhecimento em alguma área, o que nós se dedicarmos, nós de fato focarmos, buscarmos conhecimento, investirmos tempo, nós vamos nos aperfeiçoar nisso. E eu vejo que muita gente gasta a sua vida buscando coisas passageiras. Um exemplo simples, eu vou buscar agora, eu preciso alcançar o meu primeiro milhão, eu preciso me tornar próspero financeiramente, para dar uma boa vida para a família, mas está vivendo um engano, porque está abandonando a família para viver isso. Meu Deus do céu, pode até conseguir ter um êxito financeiro, mas tem uma falência familiar. Nenhum êxito ministerial, profissional, financeiro substitui um fracasso familiar. Uma falência na família, um casamento destruído, filhos nas drogas, pessoas no álcool. Nenhum êxito substitui um fracasso do maior patrimônio chamado família. Então nós precisamos entender que negar a si mesmo é procurar entender, viver a vontade do Pai e não a nossa vontade. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Nós precisamos discernir o tempo de cada coisa. Precisamos agir dentro do tempo de cada coisa, entendendo e buscando a vontade de Deus. Mas há algumas coisas que impedem as pessoas de entrar nisso. Eu quero falar nessa noite. Tem alguém que está decidido a pegar sua cruz hoje aqui? Meu Deus do céu, se tem uma coisa que o diabo fica endemoniado é quando falamos de cruz. Porque ele sabe que ele não consegue vencer alguém que está disposto a carregar a cruz. Ele já teve uma experiência há 2000 anos atrás. Se você está disposto, meu irmão, se prepare, porque nós, quando estamos dispostos a carregar a cruz, a mortificar a nossa vontade, nós entramos em 3 classes de luta. A primeira classe de luta contra o pecado. Carregar a nossa cruz é de fato decidir não viver mais uma vida de pecado.
Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Pedro 4. Quantos estão entendendo, diga amém. Vamos, Emerson. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Pastor, eu quero tudo de Deus, mas Deus precisa ter tudo de você. Com Cristo. Vamos lá, 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Tem alguém disposto a se tornar mais parecido com Cristo? Vai ter que esbufetear a carne. É necessário romper com a carne. Vamos lá, 1 Pedro 2, 11. Diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. É a igreja evangélica que fala isso? É a igreja católica, é a religião? É a palavra. É a palavra que nos ensina a negar as nossas paixões. Mas o mundo está dizendo: aproveite o hoje como se não houvesse amanhã. O mundo está dizendo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Viva lá a vida. Lollapalooza e mais um monte de lixologia. A palavra diz: não ceda às suas paixões carnais. E o mundo diz: mergulhe nas suas paixões carnais. Pedro está dizendo: procura negar a sua carne e viver a vontade de Deus. E o mundo está dizendo: você é dono de si mesmo. Viva as suas vontades, seu corpo, suas regras. Verso 21, 2:21. Vamos lá. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. O preço que Jesus pagou é para nos dar o direito e o poder de não viver uma vida mais escrava do pecado. Diga para o seu irmão assim: o pecado na sua vida precisa ser um acidente. O pecado na sua vida, diga para ele, não pode ser intencional. Pequei, vou me arrepender. Não é pecando sabendo que ia pecar. Não é projetando um meio para pecar. Se sabe que vai pecar, foge do caminho do pecado. O problema é que muitos não querem pecar, mas vivem no meio de escarnecedores, vive no meio de pecadores. O salmista diz em Salmos capítulo 1,
Verso 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Tendo cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, pois será como uma árvore junto a ribeiros d'águas, na qual as suas folhas não murcham. Cai na estação certa, e tudo que fizer é alguém que está vivendo em Deus, é alguém que a palavra é o seu manual de vida, o seu manual de conduta. A palavra é a sua constituição de leis e de regras. A palavra é tudo que essa pessoa deseja obedecer e viver. Então essa pessoa não vive na roda de pecadores, essa pessoa não vive na roda de escarnecedores, ela não vai buscar conselho do ímpio, ela tem a palavra para meditar. Meu Deus do céu, medita nela dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, as folhas não murcham. Quem vive dessa forma não está preocupado porque o Lula assumiu o Brasil. Quem vive dessa forma não está preocupado com a economia. Quem vive dessa forma não está preocupado com as coisas terrenas. Quem vive dessa forma está sabendo, pode murchar a folha de muita gente, mas a minha não murcha. A minha vai cair no tempo certo, frutos no tempo certo. Tudo que eu fizer vai prosperar. Por quê? Porque é a palavra que diz, e Deus zela pela sua palavra. O problema é que muitos querem prosperar, mas não largam a roda dos escarnecedores. Muitos querem prosperar, mas não largam o grupo da pornografia. Muitos querem prosperar, mas não largam aquele maldito baile. Pelo menos uma vez por mês tem que ir. Muitos querem prosperar, mas não largam os contadinhos. Contatinho não vai te levar para lugar nenhum, meu irmão. Mas tem um contato. Vou te passar o número 33:3. Jeremias. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que ainda não sabes. Aleluia. Cristo vive em Chacoalha esse irmão e diga: ainda dá tempo de você ir embora. Aleluia. Ainda dá tempo de você ir Cristo embora. vive em mim. Aleluia. Não podemos ceder às nossas paixões carnais. Então por que eu vou andar com alguém que vive as paixões carnais? Porque eu vou andar e compactuar com alguém que me incentiva e me desafia a cumprir e a viver as minhas paixões carnais. A primeira classe de luta é contra o pecado. E sabe o que é interessante? Isso é para quem crê. Para quem crê. Quem tem a revelação nem luta mais. Posso te falar uma coisa? Sem demagogia. Eu vivi 7 anos na dependência química. Eu fumava 2 maços de cigarro, tinha dia que eu fumava 3. Eu bebia todos os dias. Fumava maconha, cheirava cocaína. Era um prostituto, a escória da sociedade. Mas quando eu tive uma experiência com Jesus, 3 dias me arrependendo, o Senhor me levou para esse lugar de arrependimento. E isso é uma das chaves para a transformação. Quem não se arrepende não é liberto. É verdade. É verdade, Deus.
ao nível do nosso arrependimento, é o nível da nossa libertação. Quem não se arrepende, não é liberto, porque volta a fazer de novo. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é uma reprovação da consciência por uma falta, um erro cometido. Arrependimento é sentir dor profunda por ter transgredido a lei de Cristo. São duas coisas diferentes. É aquele que sente dor por ter cometido uma transgressão contra a palavra, não vai querer sentir essa dor novamente. 3 dias, eu fui liberto. Pastor, quanto tempo você lutou para não cheirar cocaína de novo? Nem um dia. Falei para você, sem demagogia. Eu respeito o processo de cada um e eu sei que Deus trabalha com cada um de uma forma. Pastor, quanto tempo você lutou para deixar o álcool? Nem um dia. Quanto tempo você lutou para deixar o cigarro? Nem um dia. Foi 3 dias se arrependendo. Quando eu me levantei, o apóstolo Lorival liberou a palavra sobre a minha vida. Fazem agora em outubro 15 anos. 15 anos. Diga por quê? A libertação não tem a ver com sentimento, tem a ver com consciência. Se eu tenho a consciência que Jesus já comprou o meu escrito de dívida, Ele já pagou o preço da minha libertação, se eu tenho o pleno entendimento, consciência e revelação dessa palavra, eu entro nessa palavra. Então agora eu não vou lutar todo dia para não pecar ou contra o pecado. Eu vou olhar para o pecado e vou dizer: eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais de você. Agora, Romanos 6 diz: aquele que foi sepultado com Cristo também é ressuscitado com Ele, anda em novidade de vida. Agora esse domina sobre o pecado. Chacoalha seu irmão e diga: é hoje que as desculpas acabam. Eu não consigo parar de pecar, pastor. Certo, na força do seu braço você não vai conseguir mesmo. Mas com o nível de consciência, entendimento e revelação da palavra, o teu próprio corpo já vai entender que a vitória contra o pecado já foi conquistada. A sua mente vai entender que a vitória contra o pecado já foi conquistada. Quando eu tenho esse nível de consciência, sabe o que é isso? É ter a plena certeza, convicção, é trazer essa palavra para a minha vida, é o verbo encarnado. Eu sei que Jesus já me libertou da escravidão do pecado. Eu não preciso mais pecar, eu não preciso mais dessa vida, eu não preciso mais me comportar dessa forma, eu não preciso mais de nada disso. Eu preciso de Cristo. Cristo em mim é a esperança da glória. Nós precisamos entender isso. A primeira classe é essa. Aí sabe o que é interessante? Que quando falamos de vontades carnais, a primeira coisa que nós enfrentamos é o orgulho. Diga: orgulho. Quem já conheceu alguém no fundo do poço, mas não deixa o orgulho? Por que foi para o fundo do poço? Por causa do orgulho. Sabe o que a Bíblia diz? Que nem Deus quer ficar perto dos orgulhosos. Deus resiste os soberbos. Deus resiste os orgulhosos. Deus não quer ficar perto deles. Então, quando falamos de vencer pecados carnais, paixões carnais, a primeira coisa que temos que vencer é o orgulho. Precisamos nos tornar pessoas ensináveis. O Espírito Santo quer fazer uma obra linda em cada um de nós, mas Ele só vai fazer ao nível que nós deixarmos Ele fazer. Se você vir só no domingo no culto e viver a semana inteira fora dos padrões da presença, fazendo o que você quer, o Espírito Santo vai respeitar isso.
Mas também, só nos domingos, você será transformado. Porque é só no domingo que a pessoa se deixa ser transformada. Agora, se o culto verdadeiro, que é o culto que começa na segunda, não que acaba no domingo, existir na sua vida, todos os dias o Espírito Santo vai aperfeiçoar essa obra. O Senhor é extremamente educado, respeitoso. O Espírito Santo, ele age de acordo com o quanto nós deixamos ele agir. Se você não quer que ele faça, ele não vai fazer. Então a primeira coisa que temos que crucificar é o orgulho. Diga para o seu irmão assim: crucifica o teu orgulho. Aprenda a ouvir a voz de Deus e aprender com a voz dele, com a palavra dele, dia após dia. A segunda morte carnal é a maldade. Já viu aquela pessoa que vê maldade em tudo? A malícia. Precisamos crucificar isso. Essa maldade precisa ir para a cruz. Precisamos ser como crianças diante do reino, diante dele, crendo no que ele pode fazer, crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam em fé, crendo na sua palavra, como crianças, mas no entendimento, como pessoas maduras. Nós precisamos crucificar essa maldade, precisamos crucificar a imoralidade sexual, a perversão sexual. Uma das maiores portas para a entrada de demônios na vida de uma pessoa se chama imoralidade sexual. E demônio não deixa a pessoa viver plano de Deus. E demônio não deixa a pessoa ser feliz. E demônio não deixa a pessoa constituir uma família saudável. E demônio só tem um papel: levar essa pessoa a ser escrava a vida inteira, não acreditar na mudança, até conduzir ela para o inferno. Então nós não podemos aceitar que portas da imoralidade sexual estejam abertas na nossa vida. Diga para o seu irmão assim: é cruz, meu irmão. Aquele que está juntado, casa. Ih, os glória acabou agora. Ai, pastor, é meu marido, estamos amigados. Então não é marido. Minha esposa, a gente mora junto. Não é casamento isso. Isso se chama fornicação. Simples e fácil para resolver. Vai no cartório, vê a Matilde e fala: pastor Jonatas falou para mim vir aqui. Já são meus amigos. Quando você chegar lá e fala assim: eu estou com um documento que precisa. Ah, é lá da igreja azul? É. Porque é a igreja que prega a verdade. Escute, não só essa, muitas igrejas pregam a verdade, mas a gente prega. E o que acontece? Ninguém quer mais viver no erro, na mentira. Todo mês ter um casamento. É fácil fechar portas. Já foi conquistado na cruz do Calvário a nossa libertação. Imoralidade sexual não podemos aceitar. Pastor, sou pornográfico. Acaba com a pornografia, pede ajuda. A pornografia é pior que o crack nessa geração. Eu nunca vi um pornográfico próspero, porque a pornografia rouba forças, rouba potencial de raciocinar. A pornografia torna um homem e uma mulher escravo e escrava sexual. Culto da família hoje, que benção. O mundo está pregando que casamento aberto é normal. Não é normal, é comum para o mundo, mas diante de Deus é imoralidade sexual. O mundo está pregando que agora é normal. O homem aceita a mulher vendo pornografia, a mulher aceita o homem vendo. Tudo corno. Eu vou pregar, meu irmão. Eu tenho que pregar a palavra. A tempo e a fora de tempo.
Para o mundo pode ser comum, mas nunca foi normal, nunca vai ser normal. Ainda é depravação sexual, ainda é pecado. E os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Nós não podemos aceitar na nossa vida, porque abre portas. O diabo entra e faz a farra, e a farra dele é roubar, matar e destruir. Pastor, não consigo largar. Tranquilo, setembrão agora tem um encontro. Nós vamos te ajudar a largar. Não vai sobrar nada de demônio, nada. A gente cavuca até aquele que está escondido no mais obscuro, profundo. Vai sair todos. Aquele que teve a família inteira nos vícios, a maldição vai acabar nele. Não vai ter mais vícios a partir dele. Os filhos não serão viciados. O não casamento na vida dela foi toda a família, vai acabar nela. A partir dela vai ter casamento, vai ter família restaurada, vai ter sonho restaurado. Você entende que tudo foi resolvido na cruz? Tudo que nós precisamos já foi conquistado na cruz. Agora, quando se fala de vontade carnal, tem uma outra coisa, que se chama amor ao dinheiro. Ei, precisamos crucificar o amor ao dinheiro. Não dá para amar a Deus e amar ao dinheiro. É impossível servir a dois senhores. Jesus compara o amor ao dinheiro como servir a um Deus, como servir a Mamon. Não dá para servir a Deus, não dá para amar a Deus e amar Mamon. Não dá para servir a Deus e servir Mamon. Pastor, quantas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu amo dinheiro, mas nem tem. Eu acho que até esse amor é profético. Pastor, meu problema é que eu amo dinheiro, mas o cara nem tem dinheiro. Imagina se tivesse. Pastor, como que eu faço para deixar essa ganância, esse amor ao dinheiro? O Senhor deixou algo muito simples. Para começar, de 100% que você ganha, você reserva 10% para o Senhor. Glória a Deus, diminui nessa hora. Qual é a prova que eu confio totalmente em Deus e não amo o dinheiro? A minha gratidão em devolver a 10ª parte para Ele. Quando eu devolvo a 10ª parte, eu estou dizendo: Senhor, a minha vida financeira é Tua. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida financeira. Eu não amo o dinheiro. Está aqui, Senhor. E ainda tem 90% para você gastar tudo. Brincadeira, para você saber administrar. Nós precisamos deixar o amor ao dinheiro, crucificar o amor ao dinheiro, porque isso é um senhor na vida de muitos. E sabe qual é o problema? Que a maioria das pessoas que amam o dinheiro entra em um outro pecado. Diga qual, pastor? Avareza. Se torna avarento. Eu conheço um marido avarento de longe, porque a mulher dele só anda feia. O cara quer um mulherão, mas mulherão gasta um dinheirão. O mulherão quer vestidão, quer bolsa. Tem uma coisa que eu não entendo, se é do inimigo, se é de Deus. As mulheres falam: eu vou colocar cílios. Mas Deus já não deu cílios, gente. Deu natural. Onde você conhece o avarento? Ele não investe na esposa.
ele investe na roda do carro, no som do carro, no banco de couro do carro, coloca DVD no carro, mas não tem coragem de investir na esposa. Homens assim nem merecem ter esposa. Eu acho que a gente vai fazer uma rede de homens. Precisa. Hã? Eu nem vou ver quem foi, nem vou olhar. Agora! O avarento não consegue investir na esposa. O avarento não consegue investir na família. O avarento não investe nem nele. O avarento corta o seu próprio cabelo. O avarento compra roupa por quilo, gente. Tem gente balançando a cabeça que conhece gente assim. Não, os careca, tudo bem, pode cortar, não tem problema. Tá liberado, os careca tá liberado cortar o próprio cabelo. É muito cabelo para cortar, né? Aleluia, Deus. Mas é difícil. Vida difícil, né, Marcelão? Cuidar desse topete. Meu Deus do céu. Não dá, cara. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Como eu venço a avareza? Começa dizimando. Aí o diabo fica desesperado. Então nós precisamos vencer também esse amor ao dinheiro. Segunda classe de lutas. E já vamos terminar, tá bom? Daqui 2 horas. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vou ser bem rápido agora. Tá comigo, Emerson? Mais um careca. Não, ainda bem que fica bonito careca. Já pensou eu careca? Vai ficar muito feio, né? Deus sabe o que faz. Os careca têm cara de careca. Não é que os careca ficam bonito careca, gente? Coisa de doido, né? Vamos lá. Como é bom ser livre. 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo Charles Spurgeon, em um sermão precisa pelo menos ter 10% de humor. Estava ficando tenso aqui, então Deus está mudando as coisas. 2 Coríntios 10, verso 4, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais. Por quê? Porque toda vez que nós decidimos negar a si mesmo, carregar a nossa cruz, seguir Jesus, nós vamos entrar em uma segunda classe de luta. A luta contra potestade, principados, demônios, hostes malignas que sobrevoam nas regiões celestiais. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou em uma guerra. Eu também estou. Parabéns para você. A partir do momento que você disse: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, você está dizendo para o mundo espiritual: estou declarando guerra. Só que na verdade não chega a ser uma guerra, é uma batalha, porque a guerra já foi vencida. Quem já leu a Bíblia sabe o que eu estou falando. Em Apocalipse nós entendemos que já foi vencida essa guerra. Nós enfrentamos batalhas, e essa batalha ela é declarada contra o reino das trevas. Efésios 6:12. Diz assim: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne. Significa, a nossa luta não é contra as pessoas.
Ei, a sua luta não é contra as pessoas, a minha luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa batalha é contra os demônios. Mas posso te falar uma coisa? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o demônio não toca. A Bíblia diz que há anjos ao nosso redor, nos guardando. Se aqui hoje nós temos 500 pessoas, há no mínimo 500 anjos aqui. E como a Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor, eu creio que é mais de um. Então, se estamos em 500, se for 2 anjos, tem 1000 anjos aqui agora. O maligno não pode tocar aquele que é de Deus. Presta atenção, meu irmão. Se a nossa guerra, a nossa batalha é contra a carne, contra o pecado, Jesus já venceu o pecado. Se a nossa segunda batalha é contra o reino das trevas, Jesus nos deu autoridade e poder. Em meu nome expulsarão demônios. Ele já nos deu autoridade para vencer essa batalha contra os demônios. No nome de Jesus, todo demônio precisa bater em retirada. Meu Deus do céu, a sua arma de ataque é o nome de Jesus. O demônio está vindo por um caminho, você fala em nome de Jesus. Por um caminho ele está vindo, mas por 7 caminhos. O problema é que muito crente tem medo de demônio. Não, você tem autoridade. A terceira classe de luta, a luta contra as perseguições desse mundo. Hebreus 11. Anda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. 11:24. Pela fé Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Diga para o seu irmão assim, ó: perseguição faz parte. O desprezo do mundo é glória de Deus na nossa vida. João 15:18. Diz assim. Vamos lá. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isto, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Escute isso. A terceira classe de luta
é a luta contra as perseguições. O mundo vai nos odiar. Por isso que eu não acredito em uma igreja que se torna mundana para ganhar o mundo. Eu não acredito em uma igreja que vira casa de show e de entretenimento. Eu não acredito. Eu acredito em uma igreja que ela ama sim aqueles que estão no mundo, mas se não compactar com o mundo, vai provocar ódio em alguém, que o mundo nos odeie, mas que todavia permanecemos fiel à palavra de Jesus. Nós não podemos negar a Cristo para agradar o mundo e nem quem está no mundo. Nós não podemos julgar quem está no mundo, mas também não podemos fazer o que aqueles que estão no mundo querem que a gente faça, para conseguir o respeito e a aceitação deles. Porque a palavra diz que o mundo vai nos odiar. Você já arrumou alguma treta por causa do nome de Jesus? Eu quase fui morto na África. Você já arrumou alguma treta por causa de Jesus? Já entrou numas por causa dele? Sempre que possível. Se você não provoca ódio do mundo, tem alguma coisa de errado. Quem não provoca ódio no mundo é porque está vivendo os padrões do mundo. Paulo não diz que temos que fazer mundano para ganhar os mundanos. Não. Vivendo a verdade e em amor, nós vamos atrair os perdidos, aqueles que estão no mundo. Sabe o que John Wesley disse? Senhor, me dá apenas 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, e que não ame ninguém mais do que você, e nós abalaremos o mundo. 100 homens, o avivalista da Inglaterra. Nós precisamos entender, não fique chateado com quem está te levando para a cruz. Não fique chateado com quem está te perseguindo. Não fique chateado com aquelas pessoas que estão dizendo, agora tudo para você é Deus. Mas quando tudo para você era o mundo, ninguém falava nada. Quando tudo para você era pecado, ninguém falava nada. Quando você gastava seu dinheiro com álcool, ninguém falava nada. Agora você vem para a igreja e já fala que você vai dar dinheiro para o pastor. Talvez você ficava sexta, sábado, domingo sem aparecer em casa, e agora você fica um domingo inteiro na igreja e já virou fanático. Mas quando você estava desgraçando com a sua vida, ninguém falava nada. Ei, então não se preocupe com isso, você está no caminho certo. Não desrespeite ninguém, não maltrate ninguém, não despreze ninguém. Ame esses que estão te perseguindo, porque aqueles que nos perseguem, esses são os verdadeiros amigos. Meu Deus, amigo é quem te leva para a cruz ou quem te tira dela? Se viver a vida que Cristo tem é ir para a cruz, amigos são aqueles que nos levam para a cruz. Judas traiu Jesus, e para mostrar para os soldados quem era Jesus, ele teve que dar um beijo no rosto de Jesus. E Jesus falou para ele, o que queres comigo, meu amigo? Pedro diz para Jesus, não, o Senhor não vai se entregar, ele não vai morrer, não pode. Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Está sendo perseguido? Se alegra. Está sendo caluniado? Faz um churrasquinho para comemorar. Estão te caluniando? Você está no caminho certo. Foi assim com Jesus, foi assim com os antigos cristãos, foi assim com os apóstolos, e será assim com todo aquele que decidir viver o reino de Deus carregando a sua cruz.
Carregar a cruz traz marcas. No céu nós vamos encontrar um Senhor e Salvador com marcas. Você não tem nenhuma marca? Nenhuma. Fale mais de Jesus. Que a sua vida pregue mais Jesus. Que os seus dias sejam para glorificar Jesus. Tem que ter uma marquinha aí, gente. Tem que ter. No céu nós vamos encontrar um Senhor com marcas. Marcas mostram que alguém carregou a cruz e não abriu mão dela. A cruz traz cicatrizes. E marcas apontam só para uma coisa: para a superação. E toda mulher amadurece quando gera. Toda mulher amadurece quando dá à luz um filho. Ela vai carregar marcas que ela nunca mais vai esquecer. Principalmente as que fizeram cesárea. Está lá a marca da cesárea. Toda vez que ela olha no espelho, a marca da cesárea. Ela sempre vai se lembrar disso. E maridos que tem nojinho da cesárea, toma vergonha na sua cara. A cesárea é para você beijar, para dizer: aqui é a marca da vitória. Minha esposa é uma guerreira. Ih, agora eu peguei os machos Nutella. Agora eu peguei. Ai, deu nojinho. Com essas marcas, não tem ninguém que consiga amar mais o filho do que essa mãe, a não ser Deus. Marcas mostram superação, alguém que superou. Todo homem de verdade carrega marcas de defender a sua família, de pagar as contas. O cara nem sabia que existia a conta de gás. Responsabilidade que causam marcas. Responsabilidades que causam cicatrizes. Os nossos resultados vão atrair admiradores, mas as nossas marcas vão atrair respeito e honra. Respeite as marcas, honre as marcas. Colossenses 2,14. Prepara aí, Emerson. Vamos embora. Colossenses 2,14, 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que contestava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse versículo revela o maior espetáculo de todos os tempos, o espetáculo da cruz do Calvário. Publicamente ele desprezou principados e potestades, aquilo que era o escrito de dívida que trazia condenação para a humanidade. Ele disse: eu estou pagando o preço da liberdade, da redenção. Ele pega o escrito de dívida, ele rasga. No palco do amor está Jesus. Esse é o espetáculo da cruz. Expôs os principados e potestades publicamente. O demônio já sabe que Jesus já comprou a minha e a tua salvação. Os demônios já sabem que Jesus comprou a minha e a sua redenção, o escrito de dívida que nos acusava.
foi exposto publicamente para todos. O maior espetáculo de todos os tempos. Por quê? Há um propósito. João 12, 32. Coloque suas marcas em mim. Diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus sabia que a cruz dele seria um espetáculo tão poderoso que atrairia os perdidos a ele. E sabe o que é interessante? Que ele diz para o Pai: todos aqueles que vieram a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Essa cruz nos atraiu. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Esse amor nos constrangeu. Esse amor nos conquistou. A cruz dele atraiu todos aqueles que precisam de uma restauração, que precisam de amor, que precisam de libertação, que precisam de destino, que precisam de uma cura, que precisam de um casamento saudável, que precisam das suas emoções bem ajustadas. Essa cruz, ela tem o poder de transformar a vida do ser humano de forma completa. Se coloque de pé, por favor. Alguém está disposto a entrar nessa vida? Alguém está disposto a entrar nessa batalha? Que nem dizia Thales Roberto: viver com Cristo é fácil demais, porque o pecado ele já venceu. Os principados e potestades, os demônios, ele já venceu e nos deu autoridade para vencer. Ele disse que seríamos perseguidos, e a perseguição não é para nos paralisar, mas é para nos promover, é para nos levar para a cruz. Você está disposto a entrar nessa batalha, vivendo negue-se a si mesmo? Como é bom estar do lado do time que em toda e qualquer ocasião vence. Quero te convidar a orar nessa noite. Você sabe o que precisa ser colocado na cruz? Você sabe o que precisa ser crucificado? Coloque suas marcas em